Beleza. Então, aula de hoje, interações intermoleculares e NOx. Seguinte, o que a gente vai ter que lembrar para essa aula? A gente vai ter que lembrar daquele negócio da ligação covalente, né? Que a ligação covalente ela pode ser polar ou apolar. Lembra? Quando ela é uma ligação apolar, ela não tem polos elétricos, certo? Então, o elétron fica distribuído igualmente na ligação. Agora, se tiver um átomo lá que é mais eletronegativo que o outro, o que vai acontecer? Ele vai puxar o elétron mais forte para o lado dele. E aí, o que vai acontecer? O átomo vai puxar o elétron e vai falar, não, o elétron é meu. Vai ficar o elétron mais concentrado com ele. Se o elétron está ficando mais com ele, aquele átomo vai ficar com uma carga parcial negativa, certo? E o outro que foi assaltado, que ficou sem o elétron, vai ficar lá com uma carga parcial positiva, certo? Então, eu vou ter dois polos elétricos, um polo positivo e um polo negativo na molécula. Beleza? Isso a gente vai precisar saber hoje. Agora, e polaridade de moléculas? Esse daí era chatinho. Por quê? A gente tinha que considerar a polaridade de todas as ligações. E aí, o que a gente tinha que fazer? Pensar numa soma de vetores 3D. Porque essa soma de vetores, a gente tinha que pensar nas ligações que existiam nas moléculas. E as moléculas, lembra que a gente viu que elas têm uma geometria, certo? Então, a gente precisa saber a geometria molecular para descobrir qual que é a polaridade da molécula. E pensar nesse cabo de guerra. Se cada átomo está puxando para um canto, vai ter concentração de carga em algum dos cantos da molécula? Aí a gente viu, né, por exemplo, quando a gente tem essa molécula aqui, ó, CH4, é uma molécula simétrica. Então, não vai ter concentração de carga. Mas essa molécula de água aqui, ó, tá vendo? Eu tenho um vetor para cima, um pouquinho para a direita, um vetor para cima, um pouquinho para a esquerda, como se fosse essa situação. Quando a gente faz a soma, a componente que aponta para a direita desse vetor cancela a componente que aponta para a esquerda desse, só que os dois estão puxando para cima. Na hora que eu somo isso daqui, isso resulta em carga sendo concentrada aqui para cima, aonde está o oxigênio. Então, aí a molécula de água seria uma molécula polar. Aí a gente tem que pensar no cabo de guerra, né? Tipo, tem cabo de guerra que não tem vencedor, fica empate, que é a molécula apolar. E alguns cabos de guerra que a gente tem um lado que puxa mais forte. E aí vai ter concentração de carga, a molécula vai ser polar, vai ter o vetorzinho resultante. Então é isso que a gente precisa lembrar para a aula de hoje, que a gente vai ver então forças intermoleculares e NOx. Então é o seguinte, ó, forças intermoleculares. Esse daqui, nossa, essa aula que eu estava esperando. Essa é o suprassumo da química. A gente viu um monte de coisa, a gente viu como é que faz modelo atômico, como é que a gente fazia distribuição eletrônica, como é que a gente formava as moléculas, qual que era a geometria, qual que era a polaridade. Para agora a gente tem que entender tudo isso para entender essas tais de forças intermoleculares. E a gente vai ver que elas estão por trás de várias coisas na química. É tipo o Illuminati, assim, tipo, tá por trás de tudo. Né? Isso são as forças intermoleculares, assim, é o Illuminati da química. Tudo é culpa delas, quase. Então, vamos dar uma olhada nisso daqui, ó. Por exemplo, eu botei uma fotinha aqui da lagartixa. Por que a lagartixa fica pendurada na parede? Forças intermoleculares, certo? Então, o que são essas forças? São forças atrativas que existem entre as moléculas. Então, inter significa entre, né? Então, intermoleculares, as forças que existem entre essas moléculas. Então, quando eu tenho várias moléculas juntas, né? Elas não vão ficar soltas lá. Elas têm uma atração entre si. Certo? Aí, o que acontece? Essas forças elas atuam somente quando as moléculas estão bastante próximas. Então, se a molécula estiver separada, praticamente não tem interação entre elas. Isso só vai valer quando as moléculas estão bem pertinhas. Aí a gente vai ter essa atração. Beleza? Essas forças, elas são responsáveis por manter as moléculas unidas no estado líquido, certo? Porque se eu pego um copo d'água, a minha água não vai sair voando, né? A minha água fica quietinha no copo. Por quê? Porque tá tendo interações intermoleculares que estão mantendo as moléculas unidas. Beleza? Então, aqui, ó, é uma relação importante. Quanto mais as moléculas estão se atraindo, maior vai ser o ponto de fusão e de ebulição das substâncias. Ó, já é uma coisa importante para a gente saber, uma coisa que é interessante. Então, por exemplo, a água. A água ela tem um ponto de fusão e de ebulição. Vamos pensar no de ebulição, né? Vocês sabem que temperatura que a água evapora? Ela entra em ebulição, ela começa a ferver 100 graus, né? É uma temperatura bem alta. Então, significa que essas moléculas de água estão juntinhas, bem fortes por conta dessas interações.
Porque no estado gasoso, as moléculas ficam separadas. Para eu chegar no estado gasoso, eu preciso romper essas interações. Então, quanto mais difícil for de romper as interações entre as moléculas, mais difícil é para a molécula virar gás. Ou passar de sólido para líquido, né? Quando eu passo de sólido para líquido, eu tenho que romper também um monte de interação. Então, é isso que eu faço quando eu mudo de estado físico. Eu rompo interações intermoleculares. Aí, essas forças, então, provavelmente quem já estudou isso já viu esse nome, elas são conhecidas como forças de Van der Waals. Então, o conjunto dessas interações são chamados de forças de Van der Waals. Aí eu falei o conjunto, por quê? Porque eu tenho vários tipos de ligação, eu tenho várias classificações que eu posso utilizar, certo? E essas forças, então, as classificações desses tipos de forças, elas vão estar relacionadas com a polaridade das moléculas. Então, para cada polaridade, eu vou ter um tipo de força agindo. Tem alguma dúvida aí nessa parte aí do começo? Essa introduçãozinha? Tá. Então, seguinte. Quais são os tipos de força que eu posso ter? Eu tenho as seguintes classificações, as seguintes possibilidades. Eu posso ter uma interação de polo induzido, de polo induzido. A gente vai ver o que é isso, certo? Essas são as forças de dispersão de London. Essa daqui a gente estuda bastante. Essa daqui a gente acaba não vendo muito. A gente pode ter interação entre um dipolo permanente e um dipolo induzido. A gente vai ver o que é isso também. Aí, eu posso ter interação entre dois dipolos permanentes. Então, isso daqui sempre tem duas coisas no nome, pessoal. Por quê? Porque eu estou pensando em interações intermoleculares. São interações entre duas moléculas, né? Então, aqui, o que significa esse nome? Significa que é uma molécula que tem um dipolo induzido interagindo com outra molécula que tem um dipolo induzido. Aí, dipolo permanente a gente tem também, né? Interação entre dois dipolos permanentes. E aí vai ter a tal de ligação de hidrogênio. Vocês já podem ter visto isso no nome como ponte de hidrogênio. Esse é o nome incorreto, pessoal. Esse termo aqui não é mais utilizado. A gente tem que chamar esse termo de ligação de hidrogênio. Aí, eu tenho também a interação íon-dipolo. Beleza? A interação íon-dipolo é o outro tipo de interação que eu vou ter. Essa daqui, se você ver em alguns sites, eles nem mencionam, mas às vezes cai. No meu vestibular caiu. Sorte que meu professor tinha comentado, porque eu falei, nossa, o que era isso mesmo? Era uma notinha de rodapé, assim, mas é importante. Então, são esses os principais tipos de interação que eu tenho e vamos estudar os principais. Como que elas funcionam. Então, tem uma coisa também, pessoal. Eu coloquei nessa ordem porque a ordem vai ser importante. Geralmente, essa é a ordem de força que existe entre essas interações. Aqui, ó, quanto mais para baixo eu estou seguindo essa lista, mais forte está ficando a interação. Então, geralmente, interações do tipo íon-dipolo são mais fortes que as outras. Aqui, ó, a ligação de hidrogênio geralmente é mais forte que uma interação do tipo dipolo induzido. Aí eu tô falando geralmente, a gente vai ver as exceções, quando que não vai valer essa regrinha aí, tá? Mas no geral é essa a ordem de força. Beleza? Tá. Então, agora, o que mais que eu vou ter? Vamos estudar as características de cada uma dessas interações, né? Então, interação de polo induzido. Interações importantes essas. O que elas vão ser? Vão ser forças eletrostáticas. O que eletrostática lembra? Lembra de coisa elétrica, né? Carga. Interações eletrostáticas são interações entre carga positiva e carga negativa. Então, vai ser interação entre carga positiva e carga negativa de molécula apolar. Aí você fala, hã? Calma aí. Professor, você falou coisa errada pra gente. Você não tinha falado que molécula polar não tem concentração de carga? Que a carga é distribuída igualmente? Como é que você está falando que vai ter atração de carga positiva e carga negativa em molécula apolar? Vamos explicar. Ó, eu tenho as moléculas apolares, certo? Quando a gente pensa nessa distribuição de elétrons, a gente está pensando numa distribuição média. Mas as moléculas, elas não ficam assim o tempo todo. Tem uma certa flutuação, né? Nesses elétrons. Uma hora os elétrons estão mais para um átomo, mais para um outro. Não fica exatamente. O cabo de guerra também não fica paradinho, né? Uma hora um cara tá ganhando, uma hora é o outro. Fica lá nessa disputa. Uma hora um pouquinho mais para um lado, um pouquinho mais para o outro. Então tem distorções na nuvem eletrônica das moléculas. E aí, o que acontece? Uma das coisas que induz essa distorção é quando duas moléculas se aproximam, né? Se eu tiver aproximação
de duas moléculas, uma vai gerar uma distorção na nuvem eletrônica da outra. Olha lá o exemplo, ó. Por exemplo, eu desenho uma moleculinha aqui que por algum motivo assim ela se mexeu e deu uma distorcida na nuvem eletrônica. Ficou uma região com carga negativa e uma região com carga positiva. O que acontece quando essa molécula que está meio tortinha assim chega perto de outra que está reta? Ela vai induzir uma distorção na outra. Por quê? Ó, tem uma carga positiva aqui, ela vai começar a puxar os elétrons dessa outra molécula para esse canto aqui. Tá vendo? Então, uma molécula que sofreu uma distorção momentânea na sua nuvem eletrônica gera uma distorção também na nuvem da vizinha. A distorção se propaga, certo? Vai passando de uma para outra. E aí, o que acontece? Ó? Ficou uma carga positiva perto de uma carga negativa. Então, eu vou ter atração. E aí que é o chamado dipolo momentâneo. Porque a molécula, em média, ela fica com os elétrons distribuídos igualmente. Só que em algum momento que isso acaba desviando da distribuição meio a meio, que tem, por um momento, uma concentração de cargas, isso induz também uma distorção nas moléculas vizinhas. E aí eu vou ter atração, beleza? Então, essa molécula distorcida induz distorção na outra. Essas distorções ocorrem de tal forma que eu vou ter aproximação de cargas opostas, e aí vai ter atração. Beleza? E aí esse dipolo momentâneo é essa separação momentânea de cargas. Então, distorção gerou atração. É isso, resumidamente, que são as ligações do tipo dipolo induzido, dipolo induzido. Então, uma molécula se distorceu por algum motivo lá, ela distorce o coleguinha do lado. Seguinte, quanto maior o número de elétrons então que eu tenho, mais forte vai ser a minha interação. Ó, vou dar exemplos aqui de moléculas. Ó, vou usar esse CH4, CCl4 e N-pentano. E neopentano. As fórmulas dessas duas moléculas vão ser C5H12. Elas são moléculas apolares e elas vão interagir por meio de forças de London. Vamos estudar aqui as interações delas. Ó, essa aqui é molécula de CH4 e essa daqui é molécula de CCl4. Tá vendo? São duas moléculas simétricas. Elas vão ser apolares, as duas, né? Aqui, ó, geometria tetraédrica, as duas. A única coisa que muda é que no lugar do hidrogênio eu coloquei o cloro. Mas olha a diferença no ponto de fusão. Tá vendo essa outra? Tem um ponto de fusão bem maior. Eu preciso de muito mais temperatura para fazer isso daqui fundir. Opa, acho que eu coloquei errado, é ponto de ebulição. Mas vamos corrigir aqui? Deixa eu dar uma corrigida, é ponto de ebulição. Troquei o ponto. Vamos trocar rapidinho aqui, correção ao vivo. Beleza. Então, esses são os pontos de ebulição dessas substâncias. Certo? Então, esse CCl4, ele precisa de muito mais temperatura para entrar em ebulição, o que significa que as interações entre as moléculas de CCl4 são mais fortes. Por quê? Ora, o CH4, quantos elétrons tem em cada átomo de hidrogênio? Cada hidrogênio tem um elétron, né? O cloro tem um monte de elétron. Ele tem muito mais elétron que o hidrogênio. Essas interações entre as nuvens eletrônicas dependem do número de elétrons. Então, se eu tenho mais elétrons na minha molécula, a minha interação entre as nuvens vai ser mais forte, porque as nuvens, a nuvem eletrônica dessa molécula aqui é grandona. E aí, por isso que o ponto de ebulição dela é maior, porque elas interagem mais forte por causa dessa nuvem grande. Outra coisa, ó, quanto maior a superfície de contato entre as duas moléculas, mais forte será a interação. Como assim? Ó? Exemplo, essas moléculas têm a mesma forma. Tá vendo? A fórmula é igual, C5H12. Eu só estou mudando a geometria aqui um pouco, o jeito que eu conecto os átomos. Então, nota aqui que nessa daqui, ó, neopentano, ela ficou parecendo uma bolinha. E no N-pentano, a molécula ficou esticada. Tá vendo que o ponto de fusão da molécula esticada é maior? O que isso significa? Que as interações intermoleculares nessas moléculas aqui estão mais fortes. Aí você fala, nossa, mas tem o mesmo número de elétrons. É a mesma fórmula, os mesmos átomos, só está diferente o jeito que eu liguei. O que muda? Seguinte, pessoal. Quando eu tenho duas bolinhas, né? Imagina que essa molécula ficou parecida com uma bolinha. É mais difícil ter contato entre duas bolinhas.
E esse daqui, o N-pentano, ele ficou parecendo uma fita, né? Tipo uma salsichinha. E aí é mais fácil, tem mais área aqui para eu botar duas salsichinhas em contato. Vamos fazer um cartoon aqui para a gente entender melhor. Ó, por exemplo aqui, tá vendo duas bolinhas? Olha onde é que eu tenho contato entre elas. É um contato bem ruim. Então essas moléculas que ficam com uma geometria parecendo uma bolinha, as moléculas têm muita ramificação, né? Vão ter pouco contato, não tem tanta interação. Agora, se eu tiver uma molécula compridona, eu tenho uma área muito maior onde as nuvens eletrônicas vão entrar em contato. E aquele negócio que eu falei do número de elétrons? A interação, ela não é baseada em distorções da nuvem eletrônica? Uma molécula pequenininha é como se fosse uma bolinha de sabão pequenininha, ela fica mais ou menos num formato rígido, né? O que acontece se eu tenho uma bola de sabão muito grande? A superfície dela fica toda distorcida, né? Ela fica toda torta. Então, mesma coisa com moléculas. Se eu tiver uma superfície cheia de elétron, é muito fácil de distorcer. Agora, se for uma molécula pequenininha, é mais difícil de distorcer. Por isso que em molécula grandona, a distorção é maior e aí a interação de polo induzido é maior também. Beleza? Então entenderam o que afeta essa interação? Ela depende praticamente de distorções na nuvem eletrônica, que vai gerar momentaneamente carga positiva, atraindo carga negativa. Então vamos ver se alguém ficou com dúvida nessa, a gente vai para a próxima. Ah, não, isso daí não tem a ver com a eletronegatividade do cloro. Porque isso daí vai ser agora para as ligações que a gente está vendo agora. Dipolo induzido não tem nada a ver, porque as moléculas são apolares. Apesar do cloro puxar os elétrons mais pro lado dele, né, que ele é bastante eletronegativo, a hora que eu penso no cabo de guerra de todos os cloros, eles puxam esses elétrons e um puxão cancela o outro. Porque essa molécula é simétrica. Então, não vai depender da eletronegatividade do cloro nas ligações do tipo dipolo induzido. Vai depender nesse dipolo permanente. Quando eu tenho moléculas com polaridade, aí, se eu tiver um átomo mais polar, eu vou fazer a ligação ficar mais polarizada, vou ter mais carga e mais atração. Vai ser o caso desse tipo de interação que a gente vai ver agora. Interações do tipo dipolo permanente e dipolo permanente. Como é que vai ser? São interações eletrostáticas também, mesma coisa. Vão ser iguais às outras do tipo de interação. Vai ser interação entre carga, né? Positivo atraindo negativo. E elas ocorrem entre duas moléculas polares. Agora vai ser diferente. A outra com molécula apolar, essa com molécula polar. Aqui, exemplo, HCl. A HCl é uma molécula polar. Como vocês falaram, a eletronegatividade do cloro. Ele é bastante eletronegativo. Então, se eu penso aqui nas moléculas de HCl, os elétrons ficam concentrados para o lado do cloro. E isso não é momentaneamente não, pessoal. A molécula fica sempre distorcida. Ela não é uma molécula polar, ela tem polos. Toda hora, todo momento que você olhar, vai ter carga concentrada aqui do lado do Cl. Então, obviamente, a gente vai ter interação entre essas cargas. Porque, as nuvens eletrônicas, elas são naturalmente distorcidas nas moléculas polares, então o elétron vai ficar mais concentrado no átomo mais eletronegativo. E aí? A região positiva de uma molécula atrai a região negativa. E isso vai resultar em orientações, assim, olha aqui, É igual outra interação. A única diferença é que não é algo momentâneo, é um negócio que sempre está acontecendo. E aí? A parte positiva sempre interagindo com a parte negativa, tá vendo? Sempre as cores opostas, elas ficam alinhadas aqui, Branquinho, rosinha. Branco, rosa. Eu sempre aproximo os opostos. E aí, eu tenho que alinhar as moléculas. Tá vendo que elas ficam em umas direções específicas? Elas vão ajustando a direção para conseguir interagir o melhor possível. Para conseguir interagir positivo com negativo da melhor forma que elas conseguirem. Então, eu aproximo as cargas opostas e eu tento atrair, afastar as cargas de sinal igual. E é isso que acontece, então, no dipolo permanente interagindo com o dipolo permanente. Beleza? É a interação entre duas cargas opostas que está sempre acontecendo a qualquer momento. Tá, então, vamos ver. Geralmente, essas interações elas são mais fortes que as interações entre os dipolos induzidos. Por quê? Porque a interação entre dipolo induzido não é uma coisa que está acontecendo a todo momento. Precisa ter uma condição especial lá, né? Eu preciso que a minha molécula tenha uma distorção. Se não tiver essa distorção,
não vai ter interação. Mas, nessa interação entre dipolo permanente, a distorção vai estar sempre lá, ela vai estar sempre presente, então a todo momento as moléculas vão estar se atraindo. Por isso que geralmente ela é mais forte. Então, ó, olha aqui. Essa parte da molécula, tá vendo da direita? É um grupinho CH3. Eu só estou mudando o átomo aqui da esquerda, ó. Aqui eu tenho um FCH3, nessa outra é um HCH3, tá vendo? E nessa outra molécula eu coloquei CH3, CH3. Tá vendo que essas moléculas são todas parecidas? Mas o que muda, ó? As duas aqui da esquerda, elas são moléculas apolares. Então, não tem concentração de carga. Essa outra aqui é uma molécula polar. Então, eu vou ter, tá vendo? Olha o dipolo aqui. Os elétrons ficam concentrados no flúor. Então, eu vou ter interações do tipo dipolo permanente e dipolo permanente, que no geral são mais fortes que os dipolos induzidos dessas outras duas, ó. Olha aqui, tá vendo? Essa daqui, o ponto de fusão é menos 161. Então, com quase nada de temperatura, temperaturas negativas, o bicho já tá fundido. Aí, essa outra aqui, ponto de fusão menos 89. Ah, ó, eu botei mais elétrons, vai interagir mais forte, então o ponto de fusão vai ser esse. E agora, o que eu fiz nessa molécula aqui com o flúor? O que ela tem de diferente? Ela é uma molécula polar. E aí eu vou ter concentração de carga em uma região, a interação vai ser mais forte, ó, tá vendo? Ponto de fusão menos 74. Eu precisei aumentar mais a temperatura, fazê-la ficar menos negativa, né? Eu precisei esquentar para o negócio fundir. Então as interações nessa molécula são mais fortes. Beleza? Então, lembrando, né, o que a gente falou anteriormente, quando a gente passa do sólido para o líquido e também do líquido para o gás, a gente está rompendo interações intermoleculares. Por isso que a gente faz essa relação do ponto de fusão e do ponto de ebulição com interações. Quanto mais fortes as interações, mais altos os pontos de fusão e pontos de ebulição. Tá. Vamos ver se vocês entenderam essas, então. Vamos ver se ficou alguma dúvida nessas que tem interação eletrostática. Agora a gente vai falar de ligação de hidrogênio. Essa é especial, essa é diferenciada. Tá, então vamos falar da ligação de hidrogênio. Essa daqui é muito importante, pessoal. Vai ser um tipo especial de interação que vai ocorrer em moléculas que têm um átomo de hidrogênio ligado a átomos muito eletronegativos. Quais são esses? Então, sempre quando eu tiver hidrogênio ligado a flúor, oxigênio ou nitrogênio. Exemplo, ó, tem um famoso, molécula de água. O que eu tenho na molécula de água? Eu tenho hidrogênio ligado ao oxigênio. Então, o que acontece? É como se fosse uma interação de polo permanente, ó. O que acontece? Tenho região de carga positiva e tenho uma região de carga negativa. E aí, a região de carga negativa interage com a região de carga positiva. Ou seja, ó, o oxigênio de uma molécula está interagindo com o hidrogênio da outra. E essa que é a tal da ligação de hidrogênio. Mas ela não é só uma interação eletrostática, não. Ela tem um plus, assim, um algo a mais. Essa interação, a gente vai ter uma interação muito forte entre os elétrons das duas moléculas. Então, já tem características de ligação química. Já tem elétron interagindo com elétron, não é só carga. Já começa a ficar um negócio assim que lembra a ligação química. Ela já fica especial, já é um negócio a mais. O que a gente vai ter? A gente vai ver no próximo slide. Então eu botei o Super Xandão aqui, não sei se conhece. O cara essa ligação é forte, rapaziada. Ligação de hidrogênio não é brincadeira, não. E ela é geralmente mais forte que as interações entre dipolos. Só que ela não vai ser tão forte igual uma ligação química, né? Ela chama ligação de hidrogênio, mas ela não é uma ligação química. Ela é uma interação intermolecular. Ela é uma interação que existe entre moléculas. Ligações químicas são interações que existem entre átomos, que mantêm os átomos unidos. A ligação de hidrogênio mantém moléculas unidas, certo? Essa que é a diferença. Mas ela é bem forte. O bicho é brabo. Tá. No que é baseada essa interação? Botei o meme aqui, né? É como se fosse o hidrogênio lá. O hidrogênio ele não é pouco eletronegativo. Ele não tá ligado com o oxigênio, que é um troço eletronegativo pra caramba. Então, está ferrado. O oxigênio arrancou todos os elétrons dele. Ele tá falidaço, assim, perdeu todos os elétrons. Tá quase sem elétron. Então,
o hidrogênio vai estar lá, mendigando. Ele quer ver, nossa, o oxigênio arrancou todos os meus elétrons. Será que alguém tem uma migalha de elétron para dar para esse pobre hidrogênio que ficou prejudicado no cabo de guerra? Ninguém pode me doar um eletrinho, me roubaram todos. Então, o que vai acontecer? O hidrogênio dessa molécula ficou pobre de elétrons. Só que aí chega uma outra molécula de água, que está com os oxigênios, que tem esses elétrons aqui não compartilhados. Tá vendo que o oxigênio tem par de elétron? Então, o hidrogênio de uma molécula ficou pobre. Então vem outra molécula assim, o oxigênio fala, ah, eu tenho par de elétron que eu não estou usando, pode ficar um pouco para você. E aí eu tenho essas interações, tá vendo? Ó, o par de elétrons, então, do oxigênio vai doar um pouco da nuvem eletrônica para o hidrogênio. Então é sempre assim, ó. Essas interações elas vão ocorrer com o hidrogênio aceitando o par de elétrons não ligantes do átomo eletronegativo, que pode ser flúor e pode ser nitrogênio também. Então tem que ser esses átomos bastante eletronegativos que têm par de elétron disponível para doar um pouquinho para o hidrogênio da outra molécula. E aí, isso vai ficar direcional. É igual ligação química. Eu posso contar, olha, eu tenho uma ligação química entre esse oxigênio e esse outro hidrogênio. As outras interações, que são interações eletrostáticas, elas têm características igual da ligação iônica. Lembra, pessoal, que todo mundo interagia com todo mundo? Ligação de hidrogênio não, é direcional. Ó. Eu tenho o par de elétron dessa moleculinha de água aqui, ó, que estou apontando com o pointer aqui, ó. O par de elétron dessa molécula interage com o hidrogênio dessa outra. E aí, essa outra também tem pares de elétrons que vão doar a densidade eletrônica para o hidrogênio da outra. E aí vai ficar sempre alinhado o par de elétrons com o hidrogênio. Tem esse alinhamento, certo? Eu não posso fazer a ligação de hidrogênio em qualquer direção, de qualquer jeito. Então, ó, elas são direcionais, elas só ocorrem numa direção específica, que é quando o hidrogênio está alinhado com o par de elétrons do outro oxigênio, da molécula vizinha. E tem uma distância específica também. Não é qualquer essa molécula tá uma aqui, a outra lá nos Estados Unidos, não vai ter como fazer interação, né? Elas têm que estar bem próximas uma da outra para poder ocorrer essa interação. E aí, assim como a outra ligação, né, que a gente viu, né, os dipolos induzidos, essa interação tende a orientar as moléculas. Elas começam a se organizar de um jeito que elas fazem o máximo de ligação de hidrogênio possível. Elas sempre querem aumentar esse número aí, interagir o máximo que der. E aí elas vão se orientando para conseguir fazer isso. Beleza? Vamos ver se alguém tem alguma dúvida nessa. Vamos ver, ó. Tem como fazer alguma substância com ânions de hidrogênio, sem elétrons. Na verdade, o ânion é com carga negativa, né? Como assim? É tipo o H-? Ah, o H+. Tem o H+, né? Lembra aquele cátion que a gente viu? É o hidrogênio sem elétrons. O H+, é realmente só um prótonzinho. Só que o que acontece? Isso não é muito estável. Ele não tende a ficar parado lá. Isso logo tende a reagir. É o hidrônio. E aí, o H+, sem elétron nenhum, ele acaba sempre procurando alguém para ele se ligar. E aí a molécula de água que tá lá perto, né? Ela vai falar, tipo, ah, chega mais aí. Chega aí, H+, pode se juntar. E aí vira o H3O+. Beleza? Então tem como, mas ele não costuma ficar separadinho por muito tempo, não. A água é igual coração de mãe, igual aqui, tá vendo? Tem um hidrogênio pobre da outra molécula de água, aí chega lá, chega uma molécula vizinha lá, pode pegar meu par de elétron um pouquinho. E aí as moléculas de água ficam compartilhando esses elétrons, né? O oxigênio de uma fica dando elétron pro hidrogênio pobre da outra. Então, é isso que é a tal da ligação de hidrogênio. É muito famosa na água, pessoal. Esse é o maior exemplo. Sempre que vai ter um exercício lá, tipo, por que a água se comporta diferente? Nossa, quase sempre. Às vezes não precisa nem ler o exercício. Se tiver escrito por que a água tem um comportamento diferente das outras substâncias, 99% vai ser porque a água, as moléculas de água interagem por meio de ligações de hidrogênio. Quase sempre. Nossa, é clássico esse daí. Né? Então, olha o exemplo aqui. Por que é importante ligação de hidrogênio? Olha que legal que acontece. Vamos pensar. Lembra que eu falei que quando eu passo do estado sólido para o líquido, eu estou quebrando a interação intermolecular? Então, no estado sólido, as moléculas estão lá muito pertinhas uma da outra, interagindo bastante, assim, todas coladas. Beleza. O que você espera? Quando as moléculas estão interagindo mais, elas estão mais próximas, né? Então, se eu pensar na densidade, o sólido, no geral, ele é mais denso que o líquido, que é mais denso que
o gás. Então, por exemplo, se eu pego o sólido de alguma coisa, se eu jogo, por exemplo, uma pelota de mercúrio sólido no mercúrio líquido, a tendência é afundar. Se eu congelo uma pelota de óleo e jogo no óleo líquido, a tendência é afundar. Mas isso não acontece com a água. A água é um treco diferente. A água, o gelo, né? A água sólida, boia. Ela é menos densa que a água líquida. Olha o que acontece, ó. A densidade da água, conforme eu vou esfriando nesse gráfico aqui, ó, ela tá aumentando, ó. Aumentou, tá ficando grande. Isso a gente espera. É normal a densidade aumentar quando a gente esfria, né? Porque aí as moléculas estão ficando mais pertinhas, fazendo mais interações. Mas e aí, o que acontece? Chega uma hora que a densidade da água começa a diminuir. A hora que eu tô formando gelo, as moléculas estão ficando mais longe umas das outras. Por quê? Porque quando eu formo gelo, ó, as interações intermoleculares, né, as ligações de hidrogênio aqui nas moléculas de água, elas se organizam de tal forma a formar essa estrutura toda organizada. Forma essa estrutura cristalina aqui, tá vendo? Fica um cristal. E aí eu tenho esses espaços vazios entre as moléculas de água. Por isso que quando eu formo sólido, a densidade diminui. Porque antes as moléculas estavam mais pertinhas, e aí para eu organizar e montar essas moléculas fazendo toda essa estrutura organizada, eu tenho que ter um espacinho a mais, fica esse espacinho no meio. E isso é muito importante na natureza, por quê? O que acontece quando eu tenho um lago congelando? A água que está lá em contato com o ar frio, ela vai esfriando, né? A água da superfície. Ou se o ar estiver quente, a água esquenta. Aqui tá pequena a temperatura, mas aí tem exemplos aqui, tipo, quando eu tô no verão, a água de cima da superfície fica quentinha e a água do fundo fica fria. Mas aí o que acontece no inverno? No inverno, o ar de fora tá muito frio. E aí ele vai congelar a superfície do lago. Mas aí, o gelo, ele é menos denso que a água, então o gelo não afunda, o gelo boia. O lago fica congelado na superfície, não no fundo. Então, aí eu formo uma película de gelo e sobra água líquida no fundo do lago. O que essa película de gelo faz? Ela gera um isolamento térmico para o lago. Depois que eu formo uma certa película de gelo com uma certa espessura, ele não vai deixar essa água trocar calor com o ar. Então, eu vou formar gelo, chega uma hora que para, porque o ar não consegue mais esfriar a água do meio do lago. E aí os peixinhos conseguem continuar vivendo feliz, alegre e contente debaixo do lago congelado. Porque o gelo que foi formado lá em cima não vai espalhar, não vai congelar o lago inteiro. Vai sobrar água lá no fundo para os peixes ficarem felizes lá nadando tranquilamente. Olha como é que é importante, pessoal. Olha quanta coisa que a gente ligou aqui, ó. Sabendo de interação intermolecular, a gente viu que isso muda a densidade do sólido e que isso é o responsável pelos peixes sobreviverem nos lagos congelados. Ó, falei que esse troço era importante. Esse daí, ligação de hidrogênio, é um troço diferenciado. Outro exemplo aqui, ó. Esse exercício é clássico. Vamos ver a temperatura aqui de fusão de algumas substâncias. Olha aqui o que acontece. Tá vendo que a água tá numa temperatura muito maior que todas essas outras aqui, ó? Porque elas são muito parecidas, ó. É o átomo ligado com 2 hidrogênios. Aqui no caso, ó, telúrio com 2 hidrogênios, selênio com 2 hidrogênios, enxofre com 2 hidrogênios. E aqui a água, né, que nada mais é que um oxigênio ligado a 2 hidrogênios. O que elas são? São moléculas polares, né? Mas por que na água o troço é tão mais intenso, é tão maior as interações? Por que a temperatura é tão mais alta? Por que as outras são tudo fundindo a zero? Nossa, aqui tá trocado de novo, né? Temperatura de ebulição. A água entra em ebulição a 100. Por que a ebulição das outras é tão baixinho assim? Porque elas têm interações mais fracas, elas não fazem ligações de hidrogênio. As moléculas de água, por outro lado, ó, tem oxigênio ligado a hidrogênio. Então ela consegue fazer ligação de hidrogênio, e isso é muito mais forte que essas outras interações. Por isso que quando a gente chega nessas moléculas que fazem ligação de hidrogênio, tem esse pulo aí, esse jump nas temperaturas de ebulição e de fusão, porque elas começam a interagir muito forte quando elas fazem ligação de hidrogênio. É verdade, ó, por isso que o pessoal mora no iglu, né? Porque o gelo, ele consegue, ele é um bom, ele isola bem. Ele é um bom isolante térmico. Apesar dele ser frio, né? O gelo tá a quanto a temperatura dele? Ele, normalmente, você forma gelo a 0 graus, né? Você pode esfriar mais que isso. Mas aí o gelo, ele não vai deixar transferir tanta temperatura. É melhor ficar no iglu do que do lado de fora, né? No iglu, vai ficar lá
vai ter o gelo e vai ter a temperatura do seu corpo, né? Que vai esquentar o ar em volta. Então vai ficar um ar frio, mais tolerável. E o ar de fora do iglu vai ficar a menos 40, né? Então melhor ficar com o ar friozinho de dentro do que o monstro do frio do lado de fora. E esse daí também, ó, o comportamento anômalo da água, do 0 aos 4 graus. Por quê? Ligação de hidrogênio. Ah, e também tem um negócio, né? Por que, que a água do fundo do lago tem 4 graus Celsius? Por que, que geralmente a temperatura de fundo de lago? Porque é a temperatura mais densa, né? A água a 4 graus é a maior densidade que eu posso ter. Então, geralmente, a água, quando ela vai esfriando, a água que tá lá a 4 graus tá no fundo. E aí, se eu começar a água 3 graus, 2 graus, ela vai indo para a superfície e aí forma o gelo. A água é um negócio da hora, é tudo diferente nela. Então, beleza? Se a gente vê um negócio, explica isso. Você vê uma molécula que faz ligação de hidrogênio, você fala, é isso. Beleza? E tem essa interação em um dipolo, que não é tão falada também, mas essa é forte. É mais forte até que ligação de hidrogênio. Então, vai ser a interação que ocorre entre moléculas polares e íons. Que, por exemplo, pessoal, lembra que a gente via que tem o NaCl, né, o sal de cozinha, dissolvido em água? Como é que vai estar tendo essa interação entre os íons e a água, né? Porque os íons se espalharam pela água, eles estão dissolvidos. Vai ser dessa forma. Aqui, ó, a parte negativa da molécula de água fica interagindo com o íon positivo. E aí, quando eu tenho o íon negativo, né, o cloreto, o ânion, as águas se orientam dessa outra forma aqui, porque aí elas vão expor a parte positiva delas para ficar em contato com o íon negativo. Então, sempre as moléculas se reorganizam de forma a juntar duas cargas opostas, beleza? Então é assim que eu tenho interação entre íon e dipolo. Então, os cátions são atraídos pelo polo negativo das moléculas e os ânions são atraídos pelo polo positivo das moléculas. E essa é a interação mais intensa de todas. Ó, até botei o Hulk aqui, que essa é braba. Certo? Então, geralmente, é essa a ordem de força que eu tenho das interações. Eu fui mostrando lá das mais fracas para as mais fortes. Isso aí é verdade, ó. A 4 graus a água ocupa o menor espaço, né? Por isso que tem um negócio que o professor falava, tipo, se sei que é pouca diferença que dá, né, de densidade, não é muito. Mas, por exemplo, a gasolina, quando você vai esfriando ela, a densidade da gasolina aumenta. Então ele falava assim, vai abastecer quando tá de manhã, porque tá frio a gasolina, e aí quando ela tá fria, ela tá ocupando um espaço menor. E você vende, tipo, a gasolina é vendida por volume, mas o que vai mover seu carro é a massa de gasolina. Então, se você abastecer de manhã, aí você tá pegando, você tá conseguindo uma massa maior de gasolina pelo mesmo volume. O cara é o gênio da química. Roubando cada centavo do posto. Beleza. Então, ó, o que a gente vai ver agora, pessoal? Aplicações desses negócios. A gente viu como funcionam essas interações. Vamos ver a aplicação. Em que eu posso entender, que eu posso usar essa teoria para explicar os comportamentos? Uma delas foi esse negócio do gelo, né? Outra coisa que é muito utilizada é a solubilidade. Então, a solubilidade ela é explicada por meio dessas interações intermoleculares. Então, se eu tiver um solvente polar, ele vai dissolver substâncias que interagem como ele. Ele vai dissolver substâncias polares, enquanto solventes apolares vão dissolver moléculas apolar. Moléculas apolares, né? Então, sempre semelhante vai dissolver semelhante. Aqui, exemplo, ó. Já viram que tem um teste que eles fazem lá no posto, que eles misturam gasolina e água e tudo mais, e aí separa? Fica uma camadinha de gasolina e uma camada de água? Por quê, ó? Vamos ver essa molécula aqui. Essa molécula, o 2,2,4-trimetilpentano, ele é o principal constituinte da gasolina. Tá vendo? É uma molécula que só tem carbono e hidrogênio. E aí essa molécula vai ser uma molécula apolar. Enquanto aqui a água, nossa, essa daqui a gente já viu, né, pessoal? Molécula polar pra caramba e ainda faz ligação de hidrogênio. Elas não são muito parecidas, né? Então elas não vão curtir muito se misturar. Por isso que a gente tem que elas são praticamente miscíveis, né? Eu separo quando eu misturo água e gasolina, depois de um tempo, elas se separam. Fica a água num lugar e a gasolina em outro. Certo? Elas não se misturam, e aí quem é o mais denso fica embaixo, o menos denso fica em cima. Então, vamos ver agora um caso que a gente tem mistura.
Esse daqui vocês conhecem, ó. Vodka, certo? Vodka, o que tem? Principalmente água misturada com álcool, com etanol, né? Então, ó, olha como é que é o etanol. Tá vendo que o etanol tem OH aqui? Ó, oxigênio, um átomo bastante eletronegativo, né? E hidrogênio. Então, o etanol, as moléculas dele vão interagir por meio de ligações de hidrogênio. E a água também. Parceiras as duas, né? Ó. Polar faz ligação de hidrogênio, a água polar faz ligação de hidrogênio também. Então, quando eu misturo as duas, eu vejo que eles são completamente solúveis. Eu posso misturar em qualquer proporção que eles estão se misturando. Beleza? Então, para isso que eu utilizo esse conceito de interações intermoleculares. Solubilidade, né? É uma das coisas que eu utilizo. Similar vai dissolver similar. Então, quanto mais polar for o meu solvente, ele vai dissolver substâncias que são mais polares também, parecidas com ele. Quanto mais essa semelhança, maior vai ser a solubilidade. E quanto mais diferente for essa característica das moléculas de interação, né? Aí menos solúvel vai ficando. Nossa, imagina eu tomar um shot de álcool etílico pra dar aula. Imagina, já dou aula meio louco. Imagina se eu tomar um shotinho de vodka pra dar aula. Então, ó. Aqui, ó. Exemplo aqui, pessoal. O que a gente pensa? Vamos fazer analogia, né? Geralmente, tem a turma, né? A gente tem umas turmas, um pessoal que tem uns clubes, assim, que tem uns gostos parecidos. Aí tem o grupinho dos punks, aí tem os nerds, você vê que os nerds ficam tudo junto lá. Aí tem o grupo dos otakus, e aí geralmente esses grupos não se misturam muito. Aí é só pensar, né? Tipo, ó, o semelhante geralmente fica junto com o semelhante. É a famosa regrinha da química. Mas tem um detalhe. Geralmente é assim. Mas geralmente você tem às vezes você tem um amigo, sei lá, você é o cara que curte ouvir K-pop. Mas às vezes você tem um amigo que é metaleiro, e não é porque seu amigo é metaleiro que você vai bater nele. Você é amigo dele, mesmo ele sendo metaleiro. Né? Então, às vezes, os opostos acabam se misturando um pouquinho. Como é que a gente faz analogia disso com a química? Não existe algo completamente insolúvel, pessoal. Por exemplo, quando eu tenho água e etanol, os dois são muito parecidos, eles vão se misturar. E aí, se eu tenho água e gasolina, a polaridade é muito diferente, né? A água é polar e faz ligação de hidrogênio, e a gasolina é apolar, então elas não vão se misturar muito bem. Mas não significa que elas não vão se misturar nada. Pelo menos algumas moleculinhas de gasolina vão estar misturadas na água. E pelo menos algumas moleculinhas de água vão parar na gasolina. Então, não é que não mistura nada. Tem uma mistura, mas daquele pequenininho, né? Então, moléculas de polaridade diferentes são immiscíveis, mas não completamente. Uma fração muito pequena de moléculas ainda se mistura. Tipo essa família aqui, né, pessoal? Tá lá todo mundo gótico, trevoso, e tem o cara certinho. Pelo menos uma moleculinha diferente vai ter no meio misturado. Beleza? Então, por isso que a gente fala, o correto é falar em mais solúvel ou menos solúvel. Não existe insolúvel total. 100% insolúvel. Ah, eu também. Vocês veem que é o professor nerdão da química, né? Mas às vezes eu curto ir lá no show de rock, assim, aí tá eu lá, o nerdão, no meio dos metaleiros. Depois, se vocês quiserem, eu até já gravei uns vídeos em show. É, aquela. Já viu daqueles negócios, aquelas roda punk, assim, mosh pit, que fica um monte de cara pulando um em volta do outro em show de rock? Loucura. E eu vou no meio desse negócio. Eu olhei lá e falei, nossa, da hora, acho que eu vou entrar no meio disso. Aí eu fui lá e filmei no meio do show. Eu também, às vezes eu ia lá no pessoal da academia, né? Aí tudo aqueles pessoal maromba só falava de suplemento, as coisas, e eu nerdão lá no meio lá. Já fui gado de academia uma época, postar fotos sem camisa no Instagram. Aí depois parei de ser um frequentador tão grande das academias. E agora que eu queria voltar, falei, não, agora eu vou treinar, agora eu vou ficar monstro de novo. Aí veio pandemia e acabou com o meu projeto maromba. Mas depois meu projeto, voltar à academia. E voltar aí nos shows também. Tomara que volte os shows que estou necessitado. Meter um double bíceps aqui na química. Tá. Ô, pessoal, antes de fazer essa parte 2 aqui, pera aí que eu tô vendo que eu tô cometendo um crime. Tá chovendo aqui e eu acho que eu larguei a janela aberta. Calma lá. Pausa inesperada no meio da aula.
Ô, gente, se cair a aula é porque acho que vai cair energia aqui, porque o bagulho tá chovendo, tá caindo o mundo aqui. Se eu parar, se eu cair do nada, é por isso. Não se dá bem, tá muito quente aqui, eu tô derretendo. Tá, beleza, vamos agora que a gente parou aqui, teve a pausa, a historinha, a chuva, vamos voltar aqui no importante, ó. Isso daqui é uma observação legal. Um tipo de interação não vai impedir que o outro ocorra também. Por exemplo, o que a gente falou? Que as moléculas de água interagem principalmente por ligações de hidrogênio. Mas significa que ela não faz dipolo induzido? Ela faz também. A água faz tudo, né? Então, um tipo não impede o outro. Vamos dar exemplo essa molécula aqui. Esse daqui é o tal do butanol. Ó, o butanol é uma molécula e as moléculas têm uma nuvem eletrônica, certo? Então, se essa nuvem eletrônica pode ser distorcida, a molécula vai interagir por meio de força de London, o dipolo induzido, né? Principalmente essa parte aqui, que só tem carbono, hidrogênio, é uma parte bastante apolar. Então, essa parte vai interagir principalmente por dipolo induzido. E aí, ó, se eu pensar aqui no OH da molécula, eu não tenho uma concentração de carga aqui, ó, tá vendo onde é que tá vermelhinho? Onde é que tá o oxigênio? Então, eu vou ter polo positivo, polo negativo. E aí, positivo atrai o negativo, né? E aí eu tenho interação do tipo de polo permanente. Também, ó, esses dois tipos de interação ocorrem na molécula. E aí, o que mais que ocorre na molécula? Ó, tem um OH, né? OH, hidrogênio ligado com flúor oxigênio ou nitrogênio, então essa molécula também vai formar ligações de hidrogênio. Ó. O oxigênio de uma molécula pode doar um pouquinho dos elétrons que estão nos pares de elétrons não ligantes para o hidrogênio pobre da molécula vizinha. Beleza? Então as moléculas podem fazer tudo, pessoal. Não significa porque ela faz uma ligação mais forte que ela vai deixar de fazer as outras. A gente só fala que as moléculas de água interagem principalmente por ligação de hidrogênio porque é mais forte, mas as outras continuam existindo. Outra coisa importante, eu estou falando de interações intermoleculares. Tem também as intramoleculares, que seguem os mesmos princípios, só que elas ocorrem dentro de uma mesma molécula. Olha aqui, ó. Eu tenho essa molécula tem um oxigênio que tem par de elétron e tem um hidrogênio que está ligado a um oxigênio. Então, dentro da própria molécula, eu consigo fazer uma ligação de hidrogênio. Certo? Principalmente moléculas que são grandonas, né, que elas se dobram, uma parte da molécula consegue interagir com a outra. Então, eu tenho interações dentro da mesma molécula. E essas são as tais as interações intramoleculares. E aí, como exemplo aí, estou mostrando uma ligação de hidrogênio intramolecular, que ocorre dentro da mesma molécula. Ela não depende de duas moléculas para acontecer. Tá, outra coisa. Quando eu falo de ligação de hidrogênio, eu não preciso ter o hidrogênio ligado a um átomo bastante eletronegativo e o átomo eletronegativo na mesma molécula. Como assim, ó? Eu posso ter um hidrogênio pobre de elétrons e eu posso ter um oxigênio que tem elétrons na outra molécula. E isso pode formar ligação de hidrogênio. Essas duas coisas podem estar separadas. Por exemplo, aqui, ó. Eu tenho clorofórmio e acetona. O que acontece no clorofórmio e na acetona? O clorofórmio é esse daqui, ó. É uma molécula bastante polar. Tá vendo que tem um monte de cloro puxando os elétrons para a esquerda? O hidrogênio também no clorofórmio, ele fica pobrinho de elétrons. Fica com uma carga muito positiva nele. E o que eu tenho na molécula de acetona, que é essa daqui da direita? Eu tenho oxigênio com par de elétrons livres. Então, o que acontece? Eu posso ter uma ligação de hidrogênio entre uma molécula de clorofórmio e uma molécula de acetona. Então, se eu tiver duas moléculas de clorofórmio, opa, aí eu não tenho oxigênio aqui. Ligação de hidrogênio só pode ocorrer quando eu tenho flúor, oxigênio ou nitrogênio. Então, se eu tiver só cloro e carbono, não tem quem vai dar par de elétron para o meu oxigênio, para o meu hidrogênio. E se eu tiver essa acetona aqui, só duas moléculas de acetona? Quando eu tenho só duas moléculas de acetona interagindo, não tem hidrogênio ligado a átomo bastante eletronegativo. Aqui, ó, ele está ligado a um carbono, ok, mas olha quanto cloro que tem aqui do lado roubando elétrons daqui dessa ponta. Nessa outra não tem os hidrogênios muito pobrinhos, não. Eles estão até tão gordinhos de elétron, certo? Mas eu tenho o oxigênio aqui que pode doar par de elétron. Então, ó, quando eu junto clorofórmio e acetona,
O oxigênio, que tem pares de elétrons, doa esses pares pro hidrogênio pobrinho do clorofórmio, certo? Então, para ter ligação de hidrogênio, eu só preciso ter flúor, oxigênio ou nitrogênio para doar par de elétron e um hidrogênio pobrinho. Eles não precisam necessariamente estar na mesma molécula. Aí tem esse caso especial aí. Às vezes cai exercício disso daí, só para vocês entenderem bem como é que funciona essa tal de ligação de hidrogênio. É que nem se fosse fusão, né? No Dragon Ball, tem os personagens lá separados, eles são fracos. Aí junta os dois, fusão. Aí vira um negócio forte. É isso daí que é a tal dessa ligação de hidrogênio aí, entre essas duas moléculas. Fazem ligações mais fracas, só que se juntar as duas, fazem ligação forte. Ó, e aí o conjunto de interações intermoleculares vai explicar o comportamento de sistemas químicos e sistemas biológicos. Ó, por exemplo, isso aqui é uma simulação mesmo. Eu falei para o meu computador, olha, os átomos interagem dessa forma. Dei as posições, as equações que falam como eles se comportam e falei, roda aí. O que acontece? Dá para ver, então, no computador, que quando eu misturo água e óleo, né? As moléculas pequenininhas aí são água e as grandonas são óleo. Dá para ver que eles se separam pelo computador. É a parte que eu faço de doutorado. Aqui também que dá para fazer, ó. Isso aqui é uma proteína, tá vendo? Aí eu solto, eu consigo ver uma molécula entrando dentro da proteína. E aí como é que eu faço isso? Eu falo pro programa quais são as interações intermoleculares que eu tenho. E aí eu consigo ver o movimento das moléculas com base nas interações, tá vendo? Essas moléculinhas que estão entrando estão tendo interações intermoleculares com a proteína, que é essa estrutura grandona. Certo? Então, se eu souber a interação intermolecular, eu sei tudo. Eu sou um monstro da química. Double bíceps destruo qualquer sistema químico. Beleza? Então, ó, peraí, vamos repetir aqui, ó. Repetir a ordem de força dos tipos de ligação. Tá, vamos voltar aqui. Peraí, vamos voltar aqui na apresentação. Acho que é mais fácil... Tá, vamos ver. Acho que eu consigo voltar aqui rapidão. É, tá voltando. Aqui. Olha as interações que a gente viu, então. Qual que é a ordem de força? Dipolo induzido é a mais bunda, porque é uma interação momentânea. Só quando tá tendo distorção que tem interação. E dipolo... Essa outra aqui a gente é uma intermediária entre essas duas, né, pessoal? Aí qual que é a próxima? Dipolo permanente. Essa interação é bem forte, porque a separação de cargas está ocorrendo a todo momento. E aí, qual que é a próxima de ordem de força? Vem a ligação de hidrogênio, que ela é bem forte porque eu tenho também compartilhamento de elétrons. É quase uma ligação química, não é só atração entre carga positiva e carga negativa. Já é um algo a mais. E tem a interação íon-dipolo, que é uma interação muito forte também. E geralmente é essa a ordem, mas agora... Nesses próximos exercícios, a gente vai ver rapidinho umas exceções. Por que a gente não pode falar que é sempre? Por isso que a gente fala, geralmente é nesse sentido. Por que às vezes confunde a gente? Passa. 1 milhão de animações depois. Chegando. Nossa senhora, tem mais? Mais um pouco. Os filminhos. Aí, pegadinha. Vamos lá. É o famoso negócio que buga, né? A famosa terra de olho, quem tem cego errei. É esses exercícios que confundem a gente. Vamos ver se é pegadinha ou não. Qual das substâncias apresenta o maior ponto de fusão? Vamos tentar pensar com os negócios que a gente viu na aula de hoje, ó. Tem essas substâncias, ó, tá vendo? Ah, é meio parecido, tá mudando essa pontinha. Em uma eu tenho hidrogênio, na outra eu tenho flúor e na outra eu tenho OH. E aí, quais vão ser os tipos de interações mais fortes que eu vou encontrar nessas moléculas? Ó, uma molécula é apolar, essa outra aqui do meio é polar, essa outra é polar e faz ligação de hidrogênio, então vai interagir mais forte ainda. Quais são os tipos de interação, então? Essa daqui por força de London, essa é o dipolo-dipolo, né? Os dipolos permanentes. E essa outra interage por meio de ligações de hidrogênio. Então, essa é a ordem de força, né? Essa com força de London é a mais fraquinha. Essa dipolo-dipolo é a interação intermediária. E a ligação de hidrogênio é a mais forte. Então, o que vocês esperam para o ponto de fusão, pessoal? Quem vocês acham que vai ter o maior ponto de fusão? Qual molécula?
Quem que vai interagir mais forte aí? A última. Vamos lá, alguém também acha que é a última? Alguém acha o contrário? Tá, vamos descobrir então qual que é. Vamos lá? É a última, pessoal. Por quê? Ela interage por meio de ligações de hidrogênio e são interações mais fortes. Mas vocês perceberam uma coisa? Tá vendo que eu tô comparando moléculas muito parecidas? Eu tô mudando só uma partezinha? Certo? Elas são muito parecidas, só muda um pedacinho aqui. Vamos ver o que acontece nesse outro caso aqui. E aí? Qual dessas substâncias apresenta o maior ponto de fusão? Ó, essa molécula aqui da esquerda é apolar, né? Só tem carbono ligado a hidrogênio. E a molécula de água é polar, faz ligação de hidrogênio. E aí, qual que vai ter o maior ponto de fusão? Ah lá, ó, desconfiado. Agora vocês são desconfiados, que eu falei que eu ia fazer pegadinha. Ó, acho que é água, vamos ver. Agora vocês vão ver que a água é cabulosa, mas ainda ela perde para outras moléculas. Ó, que a gente tinha falado, né? Ah, deve ser a água mais forte, né? A água faz ligação de hidrogênio. Só que não. Por quê? As interações, as forças de London, né? As interações de polo induzido, elas são mais fracas. Mas quando a gente compara uma quantidade parecida de interações. Olha o tamanho dessa molécula, pessoal. É um monstro sagrado da química. Esse negócio aí dá pra ir daqui até São Paulo, de tão grande que é a cadeia. Vai ter tanta interação de polo induzido, que vai ficar tão forte a interação que ela vai ganhar das ligações de hidrogênio que acontecem na água. Então, a gente tem que comparar moléculas parecidas. Se a gente compara uma molécula muito bitela, assim, mesmo que ela é apolar, ela vai acabar interagindo muito forte, porque ela é muito grande. E aí a interação começa a ser começa até passar a de ligações de hidrogênio, certo? Então, vamos comparar coisas similares. Se a molécula começa a ficar muito diferente, começa a ficar difícil de raciocinar. Tá, agora vamos ver outra pegadinha. Essas duas aqui, ó. Por que que uma... Aqui eu falei sublima porque o CO2 passa direto do sólido pro gás, mas eu quero ver a temperatura que elas viram gás. O CO2 vira gás a menos 78 e o SiO2 vira gás a 2230. Por que que é tão diferente? E aí, alguém será que sabe explicar? Por que que é tão grande a diferença desses dois? Você viu que esse não é pouquinho não, né? É um monstro, é muito grande a diferença. Vamos ver se alguém lembra. Eu acho que eu já cheguei a comentar isso em alguma aulinha, assim, bem rapidinho. Si é silício. Quer ver, ó? Esse caso, o que você ia falar? Por isso que tá todo mundo bugando. Você vai falar, nossa, geralmente ponto de fusão e ponto de ebulição eu explico com interações intermoleculares. Será que tem alguma interação intermolecular tão monstra assim para dar essa diferença? Mas não é. Esse daqui tem uma explicação diferente. Por quê? O CO2, ele é uma substância molecular. As moléculas são todas separadinhas. São várias moleculinhas de CO2 separadas, tudo bonitinho. E o SiO2? O SiO2, ele é um sólido de rede covalente. Todos os átomos estão unidos numa estrutura gigante por ligações covalentes. Então, se eu quiser transformar o CO2 em gás, eu só preciso quebrar interações intermoleculares. Se eu quiser transformar o SiO2 em gás, eu preciso quebrar ligação química. E ligação química, né, ligação entre átomos, dentro de uma molécula, é muito mais forte que interações intermoleculares. Por isso que tem essa diferenciação, né? Ligação é um negócio fortíssimo, não é quebrado. Quase nunca, só nas reações químicas, né? É um negócio que está sempre junto. Interações intermoleculares são coisas que estão sendo quebradas e formadas dependendo como as moléculas estão se mexendo. Beleza? Então, quebrar ligação química é pegado, tem que ter energia, muita energia. Por isso que essa diferença é tão monstruosa. Porque uma eu estou quebrando ligação e a outra interação. Ah, isso daqui, tipo, saber que o silício forma essa estrutura aí, não precisa, pessoal, é meio decoreba, assim. Mas, se você vê que tem uma molécula com essa estrutura gigante aqui, tipo, uma molécula imensa,
tudo unido aqui, uma estrutura tridimensional, e moleculinhas separadas, você já vai saber que essa daqui vai ser muito difícil de fundir e de entrar em ebulição. Mas saber por que ela forma essa estrutura não precisa não, beleza? Por exemplo, diamante forma essa estrutura também. Precisa saber? Precisa, mas saibam que tem substâncias que formam essas estruturas gigantes. E aí elas têm pontos de ebulição e fusão altíssimos. E aí não é a interação intermolecular que explica, né? É porque eu tenho que quebrar ligação química. Agora, só terminar rapidinho com o NOx. Aí vocês vão falar, nossa, mas NOx é tão difícil. Não é, pessoal. É chato de fazer. É igual fazer a expressão numérica. Lembra lá do fundamental? Que era um monte de conta fácil, mas tinha tanta conta que às vezes a gente confundia, errava no sinalzinho de mais, trocava mais com menos. É só isso. O raciocínio, a lógica por trás do NOx é muito tranquila. Então vamos ver o que é o NOx. Também tem a ver com polaridade. Lembra? Ligação polar, eu vou ter um átomo que fica mais com elétron e um átomo que fica menos com elétron. E aí, vamos imaginar o seguinte, ó. Vamos imaginar que essa ligação química é tipo cabo de guerra, né? E o cabo de guerra se rompeu. Tá, elas estão puxando o elétron, puxaram tanto que arrebentou a ligação. Com quem que vai ficar o elétron? O elétron ele vai ficar com o átomo mais eletronegativo, né? O que puxa mais, certo? Aí, NOx, eu vou ter que usar esse raciocínio. Eu vou ter que imaginar que as ligações da minha molécula estão quebrando e eu vou ter que ver qual átomo que vai ficar com elétrons nesse cabo de guerra. Quem que vai ganhar? É isso que eu tenho que ver, beleza? Como assim, ó? O que é a definição correta de NOx, né? O NOx ele vai ser a carga final dos átomos depois de eu romper todas as ligações químicas que existem numa molécula. E de que maneira que eu vou romper essas ligações? De maneira heterolítica. O que significa isso? Que não vai ficar um elétron para cada um, né? Eu vou romper e um átomo vai ficar com todos os elétrons da ligação e o outro vai ficar sem. Os elétrons não são separados igualmente. Então, ó, exemplo, eu tenho HCl, que eu tenho hidrogênio ligado a cloro. O hidrogênio deu um elétron para ligação, o cloro deu outro elétron para ligação. Quando eu faço uma cisão heterolítica, eu vou quebrar essa ligação, mas aí eu não vou dividir, não vai voltar o elétron do hidrogênio para ele não. O cloro vai roubar, porque ele é mais eletronegativo. Isso vai resultar num H+, né? Tá vendo? Um átomo fica com carga positiva e o outro fica com carga negativa. Quem que vai ficar com a carga negativa? O átomo mais eletronegativo. E o que é menos eletronegativo vai perder o elétron. Aí ele vai ficar positivo. Aí a gente lembra de heterolítica, a gente lembra dos caras hétero, machão lá brigando no bar. Os caras chegam lá, não, é meu elétron, não, é meu. E aí quem for o mais eletronegativo fica com o elétron. E a gente lembra da briga também? Por que a gente lembra da briga? Como é que a gente vê quem que é mais eletronegativo? Tinha aquela frasezinha, né? Fui ontem no clube, briguei e saí correndo pro hospital. Aí a gente lembra aqui, ó, flúor, oxigênio, nitrogênio, cloro, bromo, iodo, enxofre, carbono, fósforo e hidrogênio. Isso tem na aula passada, pessoal. Eu acho que é passada. Então, tem essa frasezinha aqui pra gente lembrar a ordem de eletronegatividade. Então, quem tá aqui no começo da frase é mais eletronegativo, quem tá aqui pro final é menos. Então, ó, fui ontem no clube. Aqui é o cloro. E onde é que tá o hidrogênio? Lá pro final, tá no hospital. Certo? Então, o cloro que está aqui no começo é muito mais eletronegativo que o hidrogênio. Então, ele pega os elétrons. Aí tem essa frasezinha para a gente lembrar. Porque são os principais átomos que a gente vai ter que calcular o NOx. E aí? Olha o resultado, né, que eu tinha comentado. O átomo menos eletronegativo fica positivo. E o átomo mais eletronegativo vai ficar com carga negativa, porque o elétron vai ficar com ele. Então, ó, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que utilizar esse raciocínio em todas as ligações químicas que eu tenho na minha molécula. Aí eu vou descobrir qual que vai ser o NOx dos meus átomos, beleza? Eu tenho essas regrinhas, né? Ou também, isso aqui facilita muito a vida, pessoal. Se eu tiver essa tabela, não tem segredo NOx. É só comparar. Ó, por exemplo, eu tenho uma ligação entre carbono e fósforo. Quem que vai ficar com o elétron? Quem tem o número maior de eletronegatividade, né? Carbono é mais eletronegativo, ele rouba o elétron do fósforo. Ah, entre hidrogênio e cloro. O hidrogênio é 2,1, o cloro é 3, então quem rouba é o cloro. É só comparar número, é tipo super trunfo. Vamos ver quem tem número maior. Aí quem tiver mais eletronegatividade fica com elétron. E aí quem ficar com elétron vai ficar com carga negativa, quem perder o elétron vai ficar com carga positiva. Certo?
Esse é o raciocínio. Vamos ver se alguém entendeu, se todo mundo entendeu o raciocínio. Depois do hidrogênio, os menos eletronegativos ainda são os metais. Metais, geralmente, são menos eletronegativos que o hidrogênio. Vamos voltar aqui na tabelinha, dá pra ver, ó. Opa, não voltei. Ó, voltando na tabelinha, o hidrogênio tem eletronegatividade 2,1. Ó os metais aqui no meio. 1,3, 1,5, 1,6. É tudo menos que 2, né? Então o hidrogênio acaba sendo mais eletronegativo que os metais. Mas ele não é mais eletronegativo que os ametais. Os ametais ganham o cabo de guerra do hidrogênio. Então, ó, exemplo. Vamos usar como exemplo o etanol. Primeiro passo. Tenho ligações químicas. A ligação rompeu. Para onde que o elétron vai? Vou ter que fazer isso para todas as ligações. Exemplo, vou fazer para essa primeira. Entre esse carbono e esse hidrogênio. Rompeu a ligação. Para onde que vai o elétron? Quem que é mais eletronegativo? Carbono ou hidrogênio? Vamos ver se alguém lembra. Carbono. Carbono é mais eletronegativo. Então, ó, se eu romper a ligação, o carbono ficou com um elétron, ele ficou com carga menos 1. O hidrogênio perdeu, ficou com carga mais 1. E agora, vou fazendo essa ligação de cima. Ó, rompi, mais 1 para o hidrogênio, menos 1 para o carbono. Vou romper aqui a ligação entre os carbonos. O que acontece, pessoal? Não é ligação entre carbono e carbono? Não são átomos iguais? Se eu tiver átomos iguais ligados, não vai ter divisão desigual, né? Cada um vai ficar com um elétron. Então, a carga resultante vai ser 0, né? Porque só voltou. Devolve meu elétron e aí eu devolvo o seu. Pronto, acabou. É isso que acontece quando eu tenho dois átomos iguais. Então, a carga resultante fica 0 para cada um. Agora, mais um carbono e hidrogênio, né? Que o carbono sai ganhando. E aí eu consegui essas cargas, certo? Olha o que eu vou fazendo. Eu vou colocando essas carguinhas ao lado de cada átomo. E eu vou fazendo isso para todas as ligações. Vamos continuar, ó. Carbono e hidrogênio. Então, carbono ganhou. Carbono e carbono e hidrogênio de novo aqui, ó. Carbono ganhou. Carbono e oxigênio. Opa, agora esse carbono perdeu. O oxigênio é mais eletronegativo que o carbono. Então, se eu quebrar essa ligação, o elétron vai parar para o lado do oxigênio. E aí só faltou quebrar essa ligação OH, né? Que o oxigênio ganha do hidrogênio. Tá vendo que ficou esse monte de numerinho agora, pessoal? O que a gente faz para encontrar o NOx dos átomos? O próximo passo é somar essas cargas que eu obtive, né? Então, tá vendo que tem esse monte de número em volta do carbono? Eu vou somar tudo. E aí eu descubro qual vai ser o NOx do carbono. Então, vamos somar tudo. Vou fazer aqui a soma. Vamos lá, ó. Vai olhando aí, tenta ver qual vai ser a soma. Por exemplo, aqui nesse carbono vai dar menos 3, né? Ó, menos 1, menos 1, menos 1. Com 0 dá menos 3. Eu vou fazer isso para todos os átomos. Ó, a mágica aqui vai estar tudo somado. Prau, certo? Esses números aqui que eu obtive somando o resultado do cabo de guerra para todas as ligações. Então, ó, cada hidrogênio ficou com NOx mais 1. Esse carbono aqui ficou com NOx menos 3. Esse carbono ficou com NOx menos 1. E o outro carbono ficou com NOx menos 2. Certo? É só isso, o NOx. Então, se eu tiver aquela tabelinha, é que às vezes eu não tenho a tabelinha, aí que dificulta, eu tenho que usar algumas regrinhas. Mas se eu tiver a tabelinha, pessoal, é só fazer isso, não tem segredo, é só ficar lá vendo quem ganha o cabo de guerra e somar as cargas ao final. Exemplo, ó, oxigênio, ele ficou com a carga menos 2, então eu digo que o NOx do oxigênio é menos 2. O NOx é essa carguinha que sobrou ao final. Ó, em uma molécula neutra, ó, um detalhe importante, na molécula neutra, se eu somar todos os NOx, o resultado tem que dar 0. Aqui, ó, eu somei todos esses numerinhos, eu vi que eu tenho mais 6 cargas positivas, menos 6 cargas negativas. Somei tudo, tem que dar 0 se a molécula for neutra. É um jeito de eu ver se eu acertei a minha conta. Se eu somar tudo, tem que dar 0. Isso na molécula neutra. Agora, se eu tiver um íon, a soma dos NOx tem que resultar na carga do íon. Por exemplo, ó, o íon nitrato aqui, ele tem carga negativa. Ele é um NO3-. Então, na hora que eu somar a carga aqui de todos os átomos, o NOx, ele vai ter que dar a carga final do íon. Vai ter que dar menos 1 a soma, não 0. No íon, a soma tem que dar igual a carga. O que a gente faz, então, para calcular NOx de íon? É o seguinte, pessoal. O íon, mesmo antes de eu fazer a separação, né, das ligações,
da cisão heterolítica, mesmo antes de fazer isso, o íon já tem carga. Naturalmente, os átomos já estão carregados, sem eu quebrar a ligação nem nada. Então, essa carga que os íons já têm, que os átomos nos íons já têm naturalmente, eu tenho que considerar na minha conta. Por exemplo, o íon NO3-, ele tem as seguintes cargas nos átomos, tá vendo? Esses oxigênios ficam com carga negativa, o nitrogênio tem carga positiva. Aí, a hora que eu somo tudo, o resultado é uma carga negativa, né? Então, essas são as cargas que já existem naturalmente no íon nitrato e elas vão ser consideradas no cálculo. Vamos ver como é que fica. Olha lá o nitrato. Agora eu vou romper todas as ligações. Ó, rompi a ligação entre o nitrogênio e o oxigênio, né? Quem que ganha? O oxigênio ganha do nitrogênio. Então, ó, -1 para o oxigênio, mais 1 para o nitrogênio. Agora eu vou romper essa ligação dupla entre o nitrogênio e o oxigênio. E aí, pessoal, ligação dupla vai contar como 2 elétrons, né? Certo? Porque tem... Para ela ser dupla, é 2 elétrons que tem lá no meio. Então, quando eu rompo a ligação dupla, eu vou ter que considerar que 2 elétrons ficam para um átomo e o outro átomo perde 2 elétrons. Então, agora, em vez de mais 1 e menos 1, fica mais 2 e menos 2. E aí eu faço isso para a última ligação e eu tenho todas as carguinhas em volta dos meus átomos. Qual que é o passo final do NOx? Ah lá, que eu falei, destacando importante, ligação dupla conta como 2, ligação tripla, né, seguindo o raciocínio, conta como 3. Segundo passo, eu somo a carga ao redor de cada átomo. Aí você fala, professor, eu tenho que considerar essa carga que já estava aqui, antes de eu fazer isso? Tenho. Esse que é o segredo do íon. Eu vou considerar a carga. Então, ó, para esse oxigênio aqui, eu tenho uma carga -1 que surgiu pela ligação e já tinha uma carga negativa. Então, eu somo essas duas. No nitrogênio, ó, mais 1, mais 1, mais 2, deu mais 4. Ele já tinha uma carga positiva. Então, o total vai ser mais 5. Beleza? Por isso que essa vai ser a soma na molécula do nitrato. Eu considero, além das carguinhas que surgem com o rompimento das ligações, eu conto as carguinhas que eu tinha antes. E aí, eu vou ter as seguintes cargas. Quando eu somo todas, ó, mais 5, menos 2, menos 2, menos 2. Fiz a conta. Qual que é o resultado? Menos 1. É a carga do íon nitrato, NO3-. Então, é assim que eu trabalho com íons. Fechou? Mas é sempre o raciocínio do cabo de guerra. Resultado vai dar a carga do íon, então. Olha, agora isso daqui é fácil, pessoal. Esse daqui é bater o olho, bota o resultado. Não precisa nem pensar. Se eu tiver uma substância simples, o que é uma substância simples? É uma substância que só tem um tipo de átomo. Por exemplo, N2. N2 é uma substância simples, só tem átomo de nitrogênio. Então, os cabos de guerra vão ser somente entre nitrogênios. E aí? Nitrogênio fazendo cabo de guerra com nitrogênio, não tem vencedor. A divisão é igual, porque eles têm a mesma eletronegatividade, são iguais. Então, quando eu tenho moléculas assim como N2, o O2, o Cl2, essas moléculas desse tipo, o NOx de cada átomo vai ser sempre 0. Beleza? Então, substância simples, somente um tipo de átomo, o NOx vai ser 0. Tá, então só pra gente finalizar aqui, pessoal. Isso é o jeito que a gente faz o NOx pensando, assim, entendendo o que tá acontecendo, com raciocínio. Aí tem um jeito que a gente faz que a gente não precisa pensar muito, a gente usa umas tabelinhas de NOx, talvez vocês já tenham visto. Qual que é o raciocínio por trás da tabela? Por exemplo, o oxigênio, ele é um átomo muito eletronegativo. Ele é o bruxão da eletronegatividade. Ele perde se ele estiver brigando com flúor. Ele é o super Xandão lá da eletronegatividade. Então, em praticamente qualquer cabo de guerra, ele vai ganhar. Então, o Xandão só perde cabo de guerra para Deus. O resto, ele ganha. É tipo o oxigênio, né? Então, ele vai ganhar os cabos de guerra. Então, praticamente, em todas as ligações que ele aparece roubando o elétron para ele. Então, o oxigênio, como ele faz 2 ligações, quase sempre o NOx do oxigênio vai ser -2. Então, essa que é a lógica da tabelinha. Tipo, o oxigênio tem na molécula, conta o NOx como -2. Porque quase sempre ele está roubando o elétron. Aí tem isso daqui, tá ali, ó, fica uma tabelinha, que são as tabelinhas que eles falam que são os NOx fixos. Aqui, ó, na maioria das substâncias, o oxigênio tem NOx -2. Em peróxido, que é quando tem oxigênio ligado com oxigênio,
é -1, em superóxido é -0,5. Esses fracionários a gente não vai ver tanto, não é tão importante assim, ó. Em fluoretos, +2 ou +1, que é quando tem oxigênio ligado com flúor, né? Então, dá pra gente ter uma certa decoreba, pessoal, aqui, tipo, pra fazer rápido exercício. Eu não gosto muito, mas vou mostrar pra vocês porque existe essas tabelinhas. E, realmente, você faz mais rápido se você decorar essas coisas. Olha lá, ó, eu peguei esse daqui do Mundo Educação, uma tabelinha legal de NOx. Tá falando, ó, metais alcalinos, por exemplo, você tem o lítio, sódio, essas coisas, NOx é +1. Alcalinos terrosos, né, os metais da família 2A, geralmente NOx é +2, é igual a carga deles. Ó, prata, zinco, alumínio, lembra os íons que eu falei que tinham carga fixa, +1, +2, +3? A carga é o NOx, né? E assim por diante, tem alguns átomos que geralmente eles são fixos, certo? Por isso que tem tabelinha. Mas a tabelinha às vezes não dá certo, por isso que o mais correto mesmo é tentar lembrar quem é mais eletronegativo que quem e pensar no cabo de guerra. Exemplo, ó. Como é que a gente usa a tabelinha? A gente tem H2SO4. Para fazer o raciocínio do cabo de guerra, a gente precisa saber a estrutura da molécula. E você falar assim, nossa, professor, ixi, eu acho que eu não sei a estrutura não, vou tentar usar a tabelinha lá, só pela fórmula. Como é que vai ficar? Hidrogênio ligado a metais. Nesse caso só tem a metal na fórmula, né? Então o hidrogênio ele vai ter NOx +1. E o oxigênio? Na maioria das substâncias compostas ele tem NOx -2. Então eu vou considerar aqui que nessa molécula os oxigênios vão ter NOx -2 e os hidrogênios vão ter NOx +1. E aí eu sei que na molécula neutra, né, o H2SO4 não tem carguinha em cima, ele não é uma molécula carregada, então a soma dos NOx tem que dar 0. O que eu faço? Eu faço uma equaçãozinha. Eu tenho 2 hidrogênios, então eu tenho 2 cargas positivas. Eu tenho 4 oxigênios, cada um contribui com 2 menos, então eu tenho -8 aqui, certo? Se eu somar 2 mais o NOx do enxofre -8 dos oxigênios, tem que dar 0, porque a molécula é neutra. Aí eu monto essa equaçãozinha e eu vejo que no H2SO4 o enxofre tem que ter NOx +6. Então, eu só usei essas regrinhas e eu não precisei desenhar a estrutura da molécula, certo? Tem o ponto positivo que eu fiz rápido e tem um ponto negativo que às vezes tem uma estrutura de molécula que vai te trollar, que vai ter uma ligação que você não esperava lá e vai mudar o resultado da tabelinha. Beleza? Então, são as duas coisas que eu posso fazer. Vamos ver se alguém... Isso, O3 também é uma substância simples. Aí o NOx vai dar 0. Então... agora vocês vão ver para que serve o NOx. Parece um negócio que o químico inventou à toa, né? Tipo, nossa, vou inventar uma coisa que eu vou calcular o NOx. E eu vou calcular o NOx para quê? Igual tá lá o Cleitinho estudando química, o Cleitinho descobriu o NOx. Aí você fala, Cleitinho, pra que serve o NOx? Não sei, só achei bonito. Não é esse daí não, tá, pessoal? Tem uma função. Pra que eu uso o NOx? O NOx eu vou precisar saber porque ele vai ser importante para umas reações que chamam reações de oxirredução. Eles vão estar relacionados, então, com perda e ganho de elétrons, porque nas reações de oxirredução, eu tenho uma molécula transferindo elétrons para outra. É isso que se baseia a reação. E aí o NOx vai ser importante, mas a gente já viu como é que calcula ele agora. Mais para frente a gente vai estudar essas reações. Mas aí acaba sendo só um raciocínio de lógica calcular o NOx. E a importância química a gente vai ver nas aulas de reações de oxirredução. Fechou, pessoal? Vamos ver se alguém tem mais alguma dúvida aqui. Se não, por hoje, finalmente, né? É só. Acho que nossa última aula longa, depois a gente vai ter que dar um jeito de terminar. Mas eu vi os tópicos, dá para fazer mais rápido. Então eu vou postar depois os materiais e a lista lá no Google Classroom. Agora vocês conseguem fazer os exercícios de interações intermoleculares da lista anterior e mais esses exercícios de NOx da lista nova. E aí, se tiver mais coisa, alguma coisa para postar lá, eu posto no Google Classroom. Fechou? E também, se vocês estiverem acompanhando, fazendo os exercícios, você bota lá, tipo, professor, estou sofrendo com a lista de química, maldito professor Lucas. Aí você marca a gente lá. Beleza? Nossa, e o capitalismo ajudou nós. Glória ao Google. Santo Google salvou a gente. Dá pra gente estender a aulinha, então, pra gente não ficar sem o conteúdo. Beleza, pessoal? Né? Porque às vezes é muita coisa e é importante ter o conteúdo, né?
Porque mesmo que eu passe o conteúdo de uma forma mais rápida, vocês, diferente da maioria dos alunos, pessoal, vocês são alunos especiais. Por quê? Vocês vieram até o cursinho por conta própria, então vocês têm dedicação, assim, e têm empenho de procurar as coisas por conta própria. Então, às vezes, se vocês tiverem só um pontinho de partida lá, uma informação inicial, vocês já conseguem pesquisar as coisas no Google, e vocês conseguem aprender por conta própria. Muitos de vocês, eu tenho certeza que tem muita gente que é autodidata em umas coisas. Vê um videozinho, vê uma aula lá, já consegue aprender. Aí, pelo menos, se eu falar tudo, vocês conseguem procurar no Google. Porque se eu não falo todas as informações, às vezes vocês não sabem nem que o tópico existe para vocês procurarem no Google. Nossa, é verdade, ela passou um bom tempo lá. Foi o horário privilegiado. Acho que foi escolhido a dedo para mim. Tem as aulas infinitas. Então, nossa, depois eu posto foto lá. Vocês têm que manter o grupo lá pra conversar, pessoal. Depois que continuar, que vocês prestarem vestibular e tudo mais, tem que ver. Fica lá no grupo e fala, passei em tal coisa. Ah lá, professor, quero ver quem passar nas coisas, hein? Passou no vestibular, me avisa que eu vou ficar muito feliz. E depois, vou postar pra vocês, postar lá no grupo. Descobri que eu entrei sem querer no grupo dos alunos. Eu ia deixar o grupo pra vocês, só que eu vi um link, eu nem toquei. Quando eu entrei, já tava lá no grupo dos alunos. Eu vou aproveitar que eu já entrei lá no meio, depois que eu fui ver que eu tava lá no grupo. Aí eu vou postar pra vocês o vídeo do professor no show de rock. O que é? Fechou então, pessoal. Eu vou salvar a aulinha aqui. Depois, na hora que eu fazer o upload no YouTube, ele processar, já vai estar disponível para vocês. E é isso a aula de hoje então, pessoal. Muito obrigado. Parei a gravação aqui.